Oi, eu sou a Jaque Conceição. Esse aqui é meu canal Coletivo de Jeju, um canal sobre letramento racial. Aqui a gente fala sobre feminismo negro, psicanálise, relacionamento, família, teoria, literatura. A gente está mergulhado em pensar várias coisas. A nossa conversa de hoje é uma conversa que talvez pareça óbvia, mas na verdade ela não é, que é sobre o que de fato é o processo de acompanhamento analítico. Primeiro que tem um senso comum que joga a questão da saúde mental no âmbito de resolver as questões num acompanhamento terapêutico, seja ele análise ou qualquer outra abordagem, no âmbito do cuidado das ideias, nesse cuidado do pensar e fazer. Só que saúde mental não é só fazer análise. E ainda assim, o processo de fazer análise requer da pessoa alguns saberes fazeres que não é todo mundo que conhece ou todo mundo que sabe. Eu acho que a coisa mais importante para começar essa conversa, e essa conversa é uma conversa muito franca, não só de uma mulher que é analista, para uma pessoa interessada sobre psicanálise, mas sobre uma mulher que faz análise há 12 anos e caminha essa seara de buscar lidar com as marcas da violência racial, da violência de gênero, da violência sexual na sua própria vida. Uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo dessa jornada é que sem o comprometimento não é possível entrar ou vivenciar de forma exitosa o processo analítico. O que que eu quero dizer com isso? Não adianta você pagar uma sessão de análise que com certeza para você é cara, que com certeza para você afeta o seu orçamento, exige de você equilíbrio, exige de você uma reorganização. Não adianta você se disponibilizar 1 hora por semana para fazer seu processo de análise se você não estiver totalmente comprometido, comprometida, comprometida com você mesmo. É curioso porque a gente, enquanto pessoas negras, é sistematicamente ensinado que compromisso é algo muito importante. Tenha compromisso com o seu trabalho, tenha compromisso com o seu relacionamento, tenha compromisso com os seus princípios, tenha compromisso com o seu terreiro, mas nós não somos ensinados a termos compromisso conosco. O autocompromisso, aquele inadiável, irrecusável, inegociável, ele é fundamental para que a gente consiga produzir uma subjetividade. Eu não vou dizer saudável, porque eu não sei se numa sociedade doente como a nossa é possível produzir saúde, mas produzir uma subjetividade minimamente confortável, onde a gente consiga viver bem com a gente mesmo. Não adianta você pagar análise, não adianta você fazer uma viagem cara para a Europa, não adianta você ser promovido no trabalho se você não consegue estabelecer uma base saudável de relacionamento com você mesmo. Isso, feliz ou infelizmente, pressupõe que você tenha disponibilidade para você. Isso pressupõe que você está comprometido, compactuado também, de alguma forma, olha o ato falho, com as suas questões, sejam elas quais forem. É muito comum, por exemplo, na clínica, eu ouvir na narrativa das pessoas negras discursos batidos, discursos irrefutáveis, aquele que se eu disser, ninguém vai dizer para mim, para, sua louca, você está inventando. Discursos que vão corroborar lugares de subalternidade, de violência, de opressão e de exclusão, porque são discursos socialmente constituídos, construídos e compartilhados. O processo de fazer análise como uma saída para lidar com as questões que nos deixam ansiosos, depressivos, angustiados, com os traumas arraigados das experiências infantis, ele é um processo que precisa ir além do óbvio. E aí tem algumas coisas que parte, por exemplo, por falar, matéria-prima da análise é a fala. É a partir da fala que o analista consegue compreender a sua jornada e te trazer elementos para que você possa analisar a sua jornada. Esse é o meu papel. Eu escuto o que você me conta e te levo elementos, análises, pontuações, intervenções, questionamentos, para que você pense também, repense e reveja a sua jornada. Às vezes, ouvindo a sua história, eu já sei qual é o desfecho, por uma questão teórica, por uma questão, de como as coisas funcionam, porque nós somos seres altamente previsíveis enquanto seres humanos. Mas eu não posso dizer para você, eu preciso que você consiga elaborar isso. Mas para que eu consiga entender a sua história, te levar elementos, intervenções específicas, apontamentos, eu preciso que você me traga seu material. Eu preciso, o seu analista precisa, e o falar, expor, contar, dizer, é algo que na experiência de pessoas negras não nos foi ensinado culturalmente.
Nós, enquanto pessoas negras, não fomos ensinados que o que nós falamos é importante ou é relevante. Nós, enquanto pessoas negras, não fomos ensinados que nós podemos dizer: eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não aceito isso. Nós, enquanto pessoas negras, não fomos ensinados de que possibilitar que o nosso desejo transpareça não é uma forma ruim de ser. É, a ideia da docilidade, que está lá no último vídeo sobre ser boazinha, que eu trouxe para a gente pensar, e que isso também se expressa na experiência de muitos homens negros: ser bonzinho, ser cordato, ser submisso, acatar todas as ordens dadas, aceitar o seu lugar de subordinação, é algo que faz parte da nossa jornada enquanto pessoa negra. O processo da análise, o processo de saúde mental, é inclusive um processo de conseguir reorganizar esses lugares e essas ideias que estão colocadas. E uma outra coisa importante quando a gente está pensando no acompanhamento analítico, em particular, porque eu não posso falar de outras formas de acompanhamento no âmbito da psicoterapia ou da psicoanálise, eu posso falar do acompanhamento analítico, que é onde eu me formei, que é com que eu atuo. A ideia sedutora de que pessoas negras vão resolver o seu problema, ela é uma ideia problemática quando se trata de análise. Muitas pessoas negras buscam fazer acompanhamento analítico com outros profissionais negros com a suposta ideia de que esse encontro racial vai resolver qualquer conflito na ordem da fala. Isso não é verdade. O conflito na ordem da fala, ele faz parte do próprio processo de encontro e de advertência e de elaboração de você mesmo. O fato de eu ser uma mulher negra e você ser uma pessoa negra não quer dizer que entre nós não haverá conflito, ou que a sua fala vai ser plenamente acolhida, compreendida. E também não quer dizer que eu vou ser a pessoa que vou te aconselhar. O papel do analista não é o papel do amigo, da mãe, do pai, do tio, da tia, do avô, da avó, da madrinha, da comadre. O papel do analista é um papel técnico de uma escuta que leva para você elementos para que você consiga amadurecer na sua jornada, para que você consiga produzir elementos prósperos, abundantes, compartilháveis, satisfatórios para você e para as pessoas e para a comunidade que te cerca. Então, o papel da analista não é de fazer faxina nas suas emoções. Você vai lá toda semana, despeja todos os seus problemas, espera que a analista resolva todos eles para que você volte para a sua vida. Fazer análise é um exercício duro, de comprometimento, de escolha, de renúncia, de escuta. Não é à toa que você fala, para que você possa escutar o que você está dizendo. É muito comum, durante a análise, ouvir as pessoas dizerem: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso que eu falei agora. Porque o ato de falar, o ato de externalizar o que se pensa, conforma o pensamento numa realidade fora de si. O ato de falar o que se pensa, conforme o pensamento fora de si, torna ele materializável. Esse é o princípio do axé iorubá. Axé é a externalização daquilo que se pensa. Quando eu falo, quando eu rezo, quando eu canto, eu estou materializando aquilo que eu penso. E aquilo pode ser modificável, aquilo pode ser adaptável, aquilo pode ser destruído, aquilo pode ser reconstruído, aquilo pode ser conhecido, aquilo pode ser reconhecido. Então, o processo, a jornada de autoconhecimento que a análise possibilita, que não é diferente da jornada, por exemplo, da iniciação, mas que são chaves distintas, ou da ayahuasca, mas que são chaves distintas de interpretação de si no mundo e do mundo em si, pressupõe esse tipo de compromisso. Se você não é capaz, se você não consegue, se você não pode, se você não quer se comprometer com você mesmo, então a análise não é para você. Se você não pode, se você não quer, se você não deseja estabelecer um relacionamento comprometido com você semanalmente nas suas sessões, então a análise não é para você. Não é possível reconstruir a sua subjetividade, reorganizar as suas emoções, recalcular a sua rota, sem que você estabeleça com você um compromisso sério, árduo e constante. Culturalmente, enquanto pessoas negras, nós não somos ensinadas a fazer esse tipo de comprometimento conosco. O nosso compromisso, ele é no máximo com o mundo branco. Com o mundo branco, nós somos fiéis. Com o mundo branco, nós somos leais. Com o mundo branco, o mundo patriarcal, o mundo masculino, o mundo cisgênero, nós somos impecavelmente perfeitos.
Seja porque, se nós não formos perfeitos, ele nos mata, mas ele nos mata mesmo na perfeição, tá? Para quem tem essa ilusão de que se não for perfeito com o mundo branco, tá fudido, pode esquecer, porque mesmo se você for perfeito, ele vai te fuder. Porque a lógica do mundo branco é tudo para si, nada para os outros. Nós somos os outros do mundo branco. Nós somos capazes de sermos profundamente disciplinados com o nosso trabalho, com as empresas brancas onde nós trabalhamos, mas nós não conseguimos ter essa autodisciplina, essa doação, essa capacidade de olhar para si, de ser crítico, de ser proativo nas nossas próprias vidas. Enquanto a gente, enquanto pessoas negras, não formos capazes de estabelecermos conosco um relacionamento profundo, sólido e de doação e de entrega, nós não conseguiremos superar as mazelas do racismo. O racismo ele é um problema estrutural coletivo, mas ele também implica para o sujeito, vítima desse processo violento histórico, um lugar de reconstrução e de refazimento. Essa é a grande sacada do pan-africanismo. Sem que você, no âmbito das suas experiências coletivas, afetivas, comunitárias e familiares, mas sobretudo individual, consiga reorganizar a sua jornada, não vai ser possível que você consiga superar os traumas que o racismo impôs na sua vida. Então, saúde mental é mais do que só fazer análise semanalmente. Fazer análise é mais do que pagar a pessoa, o profissional, mensalmente. É mais do que estar ali naquele horário disponível. E não é responsabilidade da pessoa que te acompanha em nenhum âmbito a sua cura, se é que é possível a cura, o seu tratamento, o seu acompanhamento, o seu desenvolvimento. O psicanalista, a psicanalista é uma pessoa mediadora do seu processo, mas ela não é responsável do seu processo. Ao longo dos anos, trabalhando como psicanalista, eu pude observar alguns perfis no que diz respeito a essa interação psicanalista negro, negra versus analisando a negro-negra. Um deles é a ideia de que o meu papel é de faxineira emocional, de que eu vou estar ali para faxinar as emoções da pessoa, garantir uma organização semanal e na semana seguinte a mesma coisa. Não, não é esse meu papel. Essas pessoas eu sempre dou um jeito de tirá-las da minha clínica. Ou eu encerro o atendimento formalmente, ou eu vou fazendo um manejo para que ela se sinta desconvidada da minha clínica. Talvez alguns colegas psicanalistas, ao ouvirem isso, fiquem horrorizados com o que eu vou dizer. Mas uma coisa que eu entendi enquanto uma mulher negra é que não é meu papel resolver o problema do mundo. É meu papel e meu dever resolver os meus problemas e estar à disposição daquelas pessoas que eu amo. Enquanto profissional que atua com psicanálise, é meu papel estar à disposição para apoiar a jornada de uma outra pessoa no seu processo de análise, mas não é meu papel fazer o trabalho dela por ela. Um outro perfil de pessoas que eu costumo observar bastante são aquelas pessoas que vêm muito empolgadas pela ideia de fazer o processo analítico, mas por N questões estruturais não conseguem dar continuidade, principalmente pelo fato de que têm muita dificuldade de assumir um compromisso consigo. O trabalho é prioridade, os filhos são prioridade, o relacionamento é prioridade e a pessoa nunca consegue ser prioridade. E isso não é algo que pode ser ensinado, mas é algo que pode ser despertado. Então eu estou aqui falando para você, coloque-se como prioridade na sua jornada da sua vida. Sem que você seja capaz de assumir um compromisso sério e sólido com você, com a sua jornada, você não vai conseguir assumir esse compromisso sério, sólido, próspero, feliz e abundante com nada nem ninguém na sua jornada. Não à toa, pessoas que têm muita dificuldade de estabelecer uma conexão consigo, de olhar para si e de sistematicamente estabelecer essa continuidade dessa relação, tende a ter relacionamentos profissionais, pessoais e afetivos que nunca prosperam. Ou estão num casamento há muitos anos e não são felizes, ou estão num trabalho há muito tempo e não são felizes, ou não são felizes com a sua aparência, ou não são felizes com a sua jornada. Claro que o racismo, enquanto algo estrutural, potencializa os nossos sofrimentos, mas o racismo não pode nos paralisar de seguir e produzir vidas felizes. Em algum momento, nós temos que quebrar individualmente o elo e a relação e o afeto com o racismo. Hoje é sabido que pessoas que sofrem violências sistemáticas ao longo de gerações estabelecem uma relação de afeto com o sujeito violador. Nós, enquanto pessoas negras historicamente submetidas ao racismo, estabelecemos uma relação de afeto com o racismo. Nós nos amamos na dor
Nós nos amamos na ausência, nós nos amamos na violência, mas nós não conseguimos nos acolher na felicidade, no prazer e na alegria. Para nós, o lugar da felicidade, do prazer e da alegria só é possível quando ele está abençoado pelo mundo branco. Eu sou uma pessoa que estou concluindo o doutorado. Isso, para mim, é uma construção profissional. Está longe de ser a minha satisfação pessoal. Não me acho uma pessoa melhor ou pior porque sou doutora. Mas eu entendo que o doutorado na minha vida econômica traz uma diferença, uma estabilidade que não ter o doutorado não me traria. E essa estabilidade econômica faz com que eu possa acessar alguns lugares que não ter essa estabilidade econômica não me permitiria, e de algum modo isso pode me trazer bem-estar e satisfação pessoal. Mas a minha felicidade, a minha alegria, o meu bem-estar, a forma como eu me percebo no mundo, quem eu sou enquanto Jaqueline, enquanto Yalanda Lu, não é o meu título de doutora. Não é o prêmio da ONU, não é, ser famosa, não é nada disso. A minha satisfação e a minha alegria se traduz sempre em que eu posso me sentir gente, viva e feliz, seja me relacionando com pessoas negras, seja lidando com as minhas limitações, seja pensando formas de expandir a minha presença no mundo, a minha consciência, mas o título de doutora, os prêmios, o meu trabalho são formas materiais de produzir a vida. Elas não me definem, elas não dizem quem eu sou. Essa ideia de que o trabalho define quem nós somos é uma ideia meritocrática do mundo branco, burguês, capitalista, masculino, porque o mundo dos homens é o mundo do trabalho. E é no mundo do trabalho que os homens brancos se diferenciam entre si, pelas posições, pelos títulos, pelas hierarquias. Isso não pode ser a tradução da nossa experiência de felicidade e bem-estar. A minha felicidade se consiste no fato, toda vez que eu vejo que eu consegui superar um limite pessoal, um limite emocional causado pelos traumas que eu trago das experiências violentas que eu vivi ao longo da minha vida. Isso, para mim, traduz a minha felicidade em se expandir enquanto um ser criado por Zambi Umpungo nesse mundo. Eu levei anos para conseguir chegar nessa compreensão sobre a minha jornada. Mas para mim, o ponto crucial é o quanto eu sou capaz de me comprometer comigo mesma, semana após semana, sessão após sessão, ebó após ebó, jogo de búzios após jogo de búzios, obrigação após obrigação, meditação após meditação. O quanto eu sou capaz de me comprometer comigo mesma, me diz o quanto eu sou capaz de produzir a minha felicidade, por consequência, a felicidade das pessoas que estão ao meu redor. Eu estou lendo o livro da Bell Hooks, Tudo sobre Amor. E tem me ajudado a pensar muito sobre essas coisas todas. E tem uma coisa muito bonita que ela diz no livro, que é: ninguém é capaz de amar se não se comprometer consigo mesmo, com verdade, com sinceridade. Mas a gente só consegue descobrir nossa verdade quando a gente se permite se conectar com quem nós somos. A análise, ela pode ser uma ferramenta muito importante para isso. O ebó também pode ser uma ferramenta muito importante para isso, porque o ebó propicia a cura que a Suori precisa. No jogo de búzios é averiguado qual é a cura que a Suori precisa e o ebó possibilita essa cura. Mas se você não se conecta com você mesmo, não é possível que essa cura chegue. Eu me lembrei agora de uma experiência que eu passei, no ano de 2021. Eu tinha sonhos sistemáticos com a mesma cena. Uma mulher idosa, muito idosa, me levava para um rio no meio de uma floresta. Ela abria a floresta, nós entrávamos na floresta. Era um rio com névoa e lodoso e tinha uma bacia bem grande, como uma banheira antiga, e ela me colocava dentro dessa bacia e lavava meu corpo com uma água pegajosa, verde, com um cheiro de folha, parecido com abô. Quem é de terreiro vai saber o que que eu estou dizendo. E eu tive esse sonho durante 2 meses, todas as noites, sistematicamente. E aí foi averiguado no jogo de búzios que tinha uma questão com a minha ancestralidade feminina que precisava ser resolvida. No entanto, essa ancestral materna, que se comunicava com o meu zelador via jogo de búzios, colocou algumas condições para que ela me dissesse o que tinha que ser feito. Dentre elas, eu precisava encontrar a resposta dentro de mim. Eu precisava mergulhar no rio e encontrar a resposta dentro de mim. E desse dia, desse jogo de búzios, até quando foi feito de fato o que precisava ser feito, foram 30 dias
de profunda agonia e desespero, porque eu não conseguia entender de fato o que é que ela dizia, porque para mim aquilo estava muito distante da minha realidade, né? Como é que uma ancestral minha, das profundezas da Nigéria, se comunica com meu zelador via jogo de búzios, não me diz o que tem que ser feito e diz para mim que eu preciso mergulhar no rio. Até que um dia eu estava em casa, vendo televisão, é, e veio na minha mente a imagem de quando a minha filha morreu. Eu tive uma filha antes dos meus dois filhos, que morreu depois do parto, vítima de violência obstétrica. Quase morremos nós duas, eu fiquei, ela se foi, e eu lembrei do momento em que a médica me deu a notícia do falecimento da minha filha. E eu chorei a perca desse filho, como eu nunca, dessa filha, como eu nunca havia tido a possibilidade de chorar. E foi a primeira vez que eu senti, de fato, o que significava ser mãe. E eu já era mãe há pelo menos 14 anos do meu filho mais velho. No mesmo instante em que essa visão me chega, o meu zelador me liga para dizer: acabou de sair no jogo de búzios o que tem que ser feito. E eu preciso que você venha imediatamente para cá, porque a gente tem que fazer isso agora, senão você vai morrer. Eu estava muito doente, os médicos não sabiam o que eu tinha, eu estava muito anêmica e os médicos não conseguiam descobrir o que era. Então, essa experiência, ela me fala muito sobre o quanto, para que a gente encontre a cura, é preciso que a gente se conecte com a nossa jornada. É preciso que a gente se conecte com quem nós somos. A maternidade, sobretudo a maternidade ancestral, é algo que está dado no meu caminho desde quando eu nasci. Então, quando eu entendo de fato o que significa perder um filho e o que significa essa maternidade, não nesse lugar católico, cristão, moralista, judaico, dessa perspectiva ocidental colonial, mas a maternidade no sentido ancestral, é quando eu consigo criar um espaço de cura que começa em 2021, mas que ainda segue em curso na minha jornada. Porque a cura, ela não finda. A cura, ela é algo permanente. Quanto mais nos curamos, mais nós expandimos para o mundo, no mundo e com o mundo. Agora, seja qual for o processo que você busca de expansão, de cura, de acolhida, sem que haja sinceridade, honestidade, autocomprometimento, a cura, a expansão, a felicidade, a prosperidade, a abundância, eu não estou falando de dinheiro, não vão fazer parte da sua jornada. Esse é um ponto muito importante. E quando a gente está pensando em análise, esse é o ponto mais importante. Então, se você está aí e tem o desejo de fazer acompanhamento analítico, de pensar sobre a sua jornada, de lidar com as suas questões, de estabelecer com você um relacionamento longo, próspero e feliz, para que você seja capaz de acolher as pessoas na sua vida, pense sempre que você precisa estar comprometido com essa jornada. Ela não é fácil, ela é lenta, ela não é longa, quer dizer. Ela é longa, né? Mas ela não é rápida, foi isso que eu quis dizer. Ela é uma jornada intensa, de altos e baixos, de tempestades, de maré calma, de dias de sol, de dias de chuva, mas você pode colher frutos e pode colher respostas que vão te ajudar a encontrar o seu bem-estar. Eu sou a Jaque Conceição. Para mim é um prazer compartilhar com vocês aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. Isso é uma das coisas que me produz felicidade. Isso para mim é prosperidade. Compartilhar aquilo que eu tenho, o que eu tenho ao longo da minha vida é conhecimento. Eu estudei a minha vida inteira, não por privilégio, mas por necessidade. Então, para mim é um prazer poder compartilhar com a minha comunidade negra, com as pessoas sinceramente interessadas em pensar sobre isso que eu aprendi. Eu sou psicanalista clínica. Para mim vai ser um prazer te acompanhar e te receber na minha clínica. Esse não é um vídeo de jabá, não é um vídeo feito para convidar pessoas para serem meus clientes enquanto psicanalista, mas para mim vai ser um prazer te acompanhar, te receber, te acolher enquanto uma mulher negra ancestralizada, afrodiaspórica, que tem buscado aprender sobre a vida comigo e com as pessoas negras com as quais eu tenho o prazer e a oportunidade de ser analista. É, se você chegou até o final do vídeo, é aquela de sempre do YouTube. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Isso aqui é uma plataforma de conteúdo que, para que a gente possa sobreviver, é preciso o compartilhamento do conteúdo. É, a gente está muito perto.
nós aqui na comunidade de Jeje, eu, de conseguir passar a monetizar com o canal e ser parceira da plataforma do YouTube, faltam 800 horas. É uma quantidade de horas muito pequena, então eu estou muito feliz de não ter desistido, porque é muito difícil ter disponibilidade para estar sempre aqui produzindo conteúdo, então eu te acompanho a apoiar o canal, seja compartilhando esse conteúdo, engajando esse conteúdo na sua rede, seja apoiando o canal financeiramente como uma pessoa apoiadora da plataforma de Gege. Além de você acessar cursos e conteúdos exclusivos, você tem direito a descontos nos cursos, nos programas de formação e fortalece a minha caminhada, a caminhada do Coletivo de Jeje, que já tem 10 anos, desde quando eu criei ele em 2014. Eu agradeço a ancestralidade, principalmente a meu pai Xangô, por possibilitar que mais uma semana, mais um dia eu esteja viva, aprendendo e compartilhando aquilo que eu aprendi. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pelo seu axé. E para mim, enquanto psicanalista, vai ser um prazer te receber na minha clínica, tá bem? A gente segue sempre por aqui.